Televisão é muito difícil de definir, porque quando a gente pensa nas artes clássicas, elas geralmente se definem por algum tipo de linguagem, por exemplo, a pintura. Não há muita dificuldade em dizer qual a linguagem da pintura durante milhares de anos, embora de 100, 200 anos para cá tenha surgido muita diferença com materiais, técnicas e tudo mais. No caso da TV, eu não consigo ver como delimitar um tipo de produção, um tipo de conteúdo, nada disso. Porque se eu pensar do ponto de vista do espectador, eu, quando muito, sou um espectador. Quer dizer, minha relação com a TV, além de espectador, foi só de conceber duas séries de programas sobre ética, mas fora isso, não tenho nenhuma relação com a TV no sentido de criador. Então, o que me interessa na televisão é, sobretudo, do ponto de vista da recepção. E do ponto de vista da recepção, o que você tem? Você tem filme que passa na TV. Então a TV é o quê? Um cinema em casa? Um lado ela é. Certos canais são canais de cinema em casa. Que tem uma diferença em relação ao cinema, porque no cinema você entra numa espécie de mística, de comunhão, as luzes estão apagadas, você não fica entrando e saindo, não levanta. Vamos dizer, a imersão na sala de cinema representa uma atenção maior do que na sala de casa, em que a TV pode estar ligada, full time, com as pessoas entrando e saindo, em que a luz está acesa, em que as pessoas eventualmente saem, vão ao banheiro, pegam alguma coisa, mas sem desligar a TV e sem interromper a programação para outra coisa. Então, mesmo quando a TV é cinema, a TV é diferente do cinema, porque ela pode ficar ligada mais tempo, direto, contrário do cinema, e porque ela também não necessariamente produz o nível de adesão que o cinema causa. Quer dizer, quando eu vejo o filme na sala de cinema, eu estou atento àquilo. Posso dormir, posso me distrair, mas, vamos dizer, a chance disso é menor do que quando eu estou sujeito a vários outros estímulos, no caso de minha casa. Então, mesmo lá onde a TV, eu diria que é um cinema em casa, que é uma parte da TV, uma parte pequena, mas significativa da TV, ela não é só isso. Mas ela também é programa ao vivo, também é novela, no caso de alguns países, no caso de outros países terá muito menos novela, entendida como uma série de teledramaturgia que dura, sei lá, 6, 7 meses, praticamente toda noite. Você pode ter outros tipos de teledramaturgia. Ela pode ser noticiário. Então, eu acho que é muito difícil dizer o que é TV. Eu acho que, talvez, pensando sempre do ponto de vista do espectador, ela se tornou uma presença fundamental. É uma presença fundamental na vida das pessoas do último meio século. Levando em conta que a televisão não chega a ter um século, está bem longe de um século agora, quer dizer que ela só se estabelece quando? Mais ou menos, o Brasil é um país pioneiro nisso. Quer dizer, o Brasil tem a televisão há 60 e poucos anos. E o fato dela ter se consolidado relativamente cedo, quer dizer, quando a TV tinha 10, 20 anos aqui, ela já era fundamental, importantíssima. Acho que ela é um veículo pelo qual uma boa parte do imaginário coletivo aparece. Quer dizer, para mim é muito interessante pensar como duas pessoas que não se conhecem puxam um assunto. Sempre foi para mim uma questão importante. Quer dizer, você está com uma pessoa, você não conhece, quer puxar um assunto. Quer puxar um assunto porque achou interessante, talvez isso vise até um envolvimento maior, ou simplesmente porque você está viajando, está numa sala de espera e está aborrecido, não dizer nada. Que assuntos você pode puxar com as pessoas? Quais são os estoques de assuntos? Há uma referência famosa no My Fair Lady, a peça do Bernard Shaw, que é, bom, quando você não tem o que dizer, fale de tempo e saúde, do clima e da saúde. Seriam os assuntos, vamos dizer, menos comprometedores, que está chovendo, o tempo está feio, está muito quente. Você pode puxar esse assunto com qualquer um. Agora, de onde que as pessoas, em geral, tiram alguma inspiração para um assunto mais... não digo mais profundo, mas não tão genérico, não tão superficial, talvez. A televisão dá muito para isso. Ela dá muita informação, ela dá muita questão que está em discussão nesse momento. Então, há pessoas que não têm a menor ideia do que seja um referencial que pode aparecer. Eu lembro quando houve uma novela em que houve um assassinato, coisa que é comum em novela, e se perguntava, aparecia nas capas de jornais e revistas, quem matou Salomão Ayala. E eu lembro que havia um ministro que teve uma importância muito grande no Brasil, Severo Gomes, um defensor da indústria nacional,
E Severo Gomes passou por uma banca e não tinha a menor ideia de quem era e comentou com pessoas conhecidas quem seria essa pessoa que teria sido assassinada, sem saber que era um personagem de novela, né? Então é engraçado, quer dizer, uma pessoa que, por outro lado, está nos jornais, está inclusive nos noticiários de TV, com a presença e não sabe o que é um significante que está sendo transmitido pela TV. E que, ao mesmo tempo, ao ser transmitido pela TV e emplacar, ele dá muito assunto para as pessoas conversarem. Quer dizer, assunto de conversa, assunto de bate-papo. E essa conversa de que eu estou falando é uma conversa, geralmente, não é uma conversa profunda, mas, ao mesmo tempo, é um lubrificante essencial da vida social. Eu tenho que conversar com uma pessoa na antessala do dentista, ao lado do ônibus ou do avião, um voo, ou do trem, se a gente tivesse esse meio de locomoção ativo no Brasil, ou no cabeleireiro. Eu ter isso é muito importante, porque isso torna a vida mais doce. Isso faz que as pessoas não saiam simplesmente de casa e, sem conversar com ninguém, voltem. E eu acho que a televisão tem um papel importante nessa questão de dar assunto para as pessoas conversarem. E as relações sociais são muito formadas por isso. Quer dizer, quais são os tópicos que chamam a atenção das pessoas? Quais são as tendências, como se diz hoje, inclusive em termos de veiculação pelos microblogs, etc., o que está bombando, como se diz. Então, de certa forma, tudo isso que se divulga às pessoas, e uma boa parte vem pela TV, dá esse tipo de assunto. O rádio também dá. E, dependendo do meio, você pode dizer a imprensa, outros meios. Mas a TV tem, ou teve, não sei, uma importância muito grande nisso. Talvez isso esteja sendo, esses assuntos que nos azeitam a conversa e o convívio social, talvez esteja sendo substituído, de certa forma, pela internet, ou a internet está assumindo um papel nisso. O que é muito bom na televisão brasileira, eu acho que a nossa dramaturgia televisiva é muito boa. A gente tem atores muito bons, tem uma direção de TV muito boa. Eu vou deixar de lado o cinema, porque o cinema, quando passa na TV, é o cinema. Quer dizer, com as mudanças na recepção, mas, vamos dizer, ele não é tão específico da TV. Eu ressaltaria, sobretudo, a dramaturgia. Eu acho que décadas de construção disto, começando pela antiga Tupi, passando por um tempo já muito longo da Rede Globo, se espraiando por outros canais, mas a gente tem uma dramaturgia muito boa. O que eu vejo de bom e de problemático nisso? Bom, eu acho que se sabe contar história, eu acho que se sabe cativar a audiência, e acho também, sobretudo na Globo, que questões nobres são colocadas nas novelas. Quer dizer, uma novela possivelmente tratará de alguma questão, sendo que talvez a campeã de questões sociais tratada e defendida na Rede Globo é a não discriminação contra homossexual. Isso começa há muito tempo e ainda recentemente uma das últimas novelas mostrou, foi veemente na luta contra os crimes de ódio. Digamos que emplacar o homossexual e a lésbica, que demorou muito mais para ser aceita. Nas primeiras novelas que havia lésbica, elas morriam logo, elas tinham uma expectativa de vida muito curta, aparentemente porque o público não gostaria tanto do homossexualismo feminino quanto do masculino, não aceitaria tão bem quanto. Mas a questão do crime de ódio em novelas de 2011 ficou interessante, de ser condenado o crime de ódio, e, sobretudo, contra homossexual. Então, acho que essa nobreza dos casos é uma coisa interessante, algo que não tem nenhuma razão que a gente possa imaginar aumentar a venda, aumentar a divulgação de produto. Eu acredito que seja realmente uma coisa generosa por parte das pessoas que fazem as novelas, ou dos autores, ou algo do gênero, mas, de certa forma, ficou um sinal. Mesmo novelas que eu não acho muito boas, por exemplo, Páginas da Vida, que era uma grande conversa, assim, uma história meio sem fio condutor, não tinha muito assunto a novela, mas ela terminava sempre com um depoimento de uma pessoa, digamos, da vida real, contando algum drama terrível, e isso eu achava que valia, é fabuloso, eu acho muito bom isso. Então, vamos dizer, esses aspectos de um interesse da novela pela vida social, eu acho uma coisa muito boa. Problemático. Primeiro, é claro que, até por definição, a novela nunca vai problematizar uma questão, muito dificilmente vai problematizar uma questão relativa a consumo.
não vai condenar consumismo nem nada, não dá como. Quer dizer, se quem paga quer justamente que aumente o consumo, isso é muito difícil. Problemática a relação entre classes sociais. Uma novela geralmente tem várias classes sociais, até porque ela se dirige a toda a população, e as classes sociais conhecem um processo de ascensão social dentro da novela, fruto em larga medida de amores. O amor é algo que permite a ascensão social na novela. Não basta, mas vamos dizer, relação entre pessoas de classe social muito diferentes se dá pelo amor. O que é algo que, enfim, é uma ficção, ninguém tem que cobrar que seja realista, mas como tudo isso faz uma educação sentimental muito forte, me preocupa um pouco, assim como eu admiro a educação sentimental quando ela, vamos dizer, melhora a sociedade, tipo lutar contra o preconceito, eu também me preocupo um pouco quando a novela ou qualquer investimento de educação sentimental não necessariamente faz que isso melhore, a meu ver. Problemático também, que eu tenho visto nos últimos tempos, é que, enquanto antigamente atores podiam ingressar no sistema sendo bons atores, mas não necessariamente sendo pessoas, homens ou mulheres bonitos e bonitas, hoje é praticamente impossível a gente ver um rosto novo numa novela sem que seja escandalosamente bonito ou bonita. Isso, claro que é um deleite para o espectador, mas eu acho que também cria, vamos dizer, primeiro, acho que atores muito bons que não têm esses dons físicos, e segundo, acho que também fantasia um pouco isso. O que eu acho muito problemático na TV é, por exemplo, o noticiário. Eu acho que, com exceções, os noticiários de TV não são os melhores. Na TV aberta, pelo menos, eu acho que há limitações sérias, o aprofundamento é pequeno, as notícias são mais ou menos básicas. Você tem alguns momentos altos, mas não há um noticiário grande. O que talvez, aliás, de certa forma, também aconteça no jornal impresso. O jornalismo brasileiro, eu acho que já foi melhor. E acho que hoje, em que pese o fato de que a gente tem um acesso a informações do mundo todo que é fabuloso, o investimento dos órgãos de imprensa impressa, como também imprensa televisiva, se eu quiser dizer assim, noticiários, o investimento não está muito alto. Então, você ter matérias pesadas que revelam coisas, que fazem pesquisa, que representam um conhecimento novo, é raro. Um dos resultados disto, talvez até mais na imprensa do que na TV, mas também na TV, é a proliferação de indignações. Então, hoje, de certa forma, você tem gente que se indigna porque não tem o que dizer. Então, é muito mais fácil você se indignar e acusar alguém, atacar, seja quem for, do que você tentar entender e fazer uma pesquisa. Então, nesse sentido, eu acho que há deficiências. Um outro problema da televisão é o tempo excessivo de publicidade. Quer dizer, a publicidade na TV é muito longa, seja na TV comercial, aberta, seja na TV por cabo, por assinatura, a publicidade é muito longa. Eu acho que deveria ser encurtado. Eu lembro quando a França abriu os canais para canais privados, que havia uma série de compromissos que os canais estabeleciam. Eles tinham, para conseguir um canal, que se comprometer a tantos minutos de noticiário por dia, noticiário não repetido, noticiário próprio, tinham que se comprometer também um limite máximo de tempo de publicidade. E eu lembro que um canal que foi comprado pela Hachette, pela grande editora Hachette, ele tinha direito a 4 minutos de publicidade por hora, que no Brasil seria, vamos dizer, muito pouco do que se passa. E a Hachette não conseguiu fechar suas contas com 4 minutos, pediu que passasse a 6, se não me engano, o governo recusou, ela acabou tendo que se desfazer do canal. Eu acho que certos compromissos desse tipo, que outras sociedades têm, não fariam mal nenhum no Brasil. Quer dizer, não faria nenhum problema sendo uma concessão pública que houvesse certos requisitos de ordem de você tentar evitar coisas diante das quais o espectador não tem opção. Estou falando de coisas que você possa optar, simplesmente você desliga o canal. Você não tem um canal com pouca publicidade. E mesmo os canais que, em princípio, não teriam publicidade, foi aumentando. Eu veria isso como alguns dos problemas principais da nossa TV. Eu não sei se as pesquisas de opinião, ou quantas determinam a televisão.
com certeza, elas estão presentes no produto propriamente da TV, que eu considero a melhor contribuição da nossa TV, que é a novela. Claro, não estou dizendo todas as novelas, mas eu acredito que dentre uma quantidade muito grande de novelas, algumas são muito boas. E como em toda produção literária também, que sobra muito pouco, eu não acho que a novela seja ruim, que o fato de que a maioria numérica das novelas seja ruim, significa que a novela é ruim. Nós temos novelas muito boas. Agora, a novela, ela justamente é um tipo de produção que requer constantemente a escuta do público. O público está gostando ou não está gostando? O que você vai fazer com isso? Você vai fazer o quê diante de uma clara repulsa do público, de um claro aplauso do público a tal ou qual coisa? Então, nesse sentido, ela pode ser uma obra aberta. Quer dizer, ela não é uma obra que já está fechada, que já foi programada com exatamente começo, meio e fim, que vai ser rodada ao longo de vários meses, sem alteração. E eu acho interessante que seja escutado. Por outro lado, a gente sabe que há programas que, sendo transmitidos ao vivo, o tempo todo o pessoal o apresentador ou apresentadora está vendo se está caindo ou não. A audiência está mudando o tipo de atitude em função disso. Contaram uma história, no tempo do governo Fernando Henrique, o ministro da Educação dele, Paulo Renato, foi um desses programas de audiência, e simplesmente, quando ele foi entrevistado, despencou a audiência, a razão pela qual a apresentadora transformou a coisa em alguma coisa de fofoca, passou para outras pessoas, o que teria, inclusive, desagradado, com razão, o ministro que estava pensando que ia fazer outra coisa, mas que não era para aquele público. Eu acho que isso traz um problema, que é o problema, basicamente, que é um problema mais amplo, mas que está presente de maneira muito forte na TV, que é o fato de que aquilo que diz respeito à cultura, à educação, ao conhecimento, não é exatamente popular na sociedade brasileira. E, ao contrário, é uma sociedade que constantemente desmerece isto. E esse desmerecimento passa. Bom, isso devemos muito aos Estados Unidos. Eu lembro um desenho que eu vi numa TV americana, talvez na PBS, que é muito boa, isso faz 20 anos ou mais, e apareciam dois personagens de cartoon, um que queria ouvir um concerto e outro que queria ouvir um show de rock ou um bang bang, não sei. E cada um desligava a TV para outro passar até que eles chegavam a um acordo de alternar e começava pelo show. Era engraçado, porque até nisso havia um pouco a ideia de que o concerto, tudo aquilo que chama, liga à cultura, seria chato. Então, quando você tem isso, como as pessoas já ficam apavoradas porque elas acham que o público não vai gostar, não existe um esforço consistente no sentido de dizer, talvez gostem. Quando se casou um dos príncipes ingleses, eu lembro que Kirite Kanawa cantou uma área de Mozart. E, prontamente, os locutores ficaram desesperados, com medo de que o público todo desligasse, e começaram a falar das roupas. Então, você não conseguia ouvir a área, você só ouvia as pessoas discutindo qual era a roupa isso, qual a roupa aquilo. Não estou dizendo que o público deva ser forçado a receber um conteúdo de qualidade. Estou dizendo que, na sociedade brasileira, a ideia de cultura, de conhecimento, de educação, ela já começa com um certo peso, como se fosse uma coisa ruim. E, ao entrar como sendo uma coisa ruim, não existe nenhum... Se você apresenta um produto, uma obra cultural, e você está envergonhado dela, você não vai conseguir convencer o seu público de que ele é bom. Se o professor se envergonhar da aula dele, se ele achar que o aluno não vai prestar atenção mais do que 1 minuto, ele vai dar uma aula ruim. Se ele não acreditar que a aula dele pode empolgar, vai ser ruim. Se um artista, um ator, achar que as pessoas não vão gostar do que estão vendo, vai ser ruim, não tem jeito. Eu acho esse um grande problema aqui. Então, a questão do Ibope, no fundo, é meio autoalimentada. Quer dizer, você tem uma expectativa de dar ao público o que o público quer, mas constantemente isso que o público quer é criado pelo que é fornecido a ele. Então, se algo não é nem fornecido ou é fornecido envergonhadamente, esse público nunca vai desenvolver uma outra linguagem. O que traz um problema terrível. Quer dizer, nós estamos numa sociedade intensamente poliglota. Eu falo poliglota nesse sentido de linguagens. Quer dizer, uma pessoa que queira ter um conhecimento do mundo, ela tem que saber ler, escrever,
entender algo de música, pintura, dos mais diferentes tipos de linguagem uma pessoa tem que conhecer alguma coisa. Quanto mais ela conhecer disso, quanto maior a diversidade, maior a chance de que ela consiga lidar com o mundo na sua pluralidade, é o mundo complexo que a gente está. Então, se a pessoa de imediato é privada, ou não tem acesso, ou entra em círculo vicioso, não tem acesso, não conhece e não quer ter acesso de certas coisas, ela vai ficar limitada. No Brasil acaba havendo, entre a questão de qualidade e audiência, um conflito, que eu não sei em que medida. Quer dizer, é claro que uma rádio música clássica, em qualquer lugar do mundo, deverá ter, provavelmente, na maior parte dos lugares, uma audiência menor do que uma rádio menos preocupada com alta cultura, vamos dizer. Mas o abismo no Brasil é particularmente grande. Quer dizer, se você comparar com um país como França, ou Inglaterra, ou Alemanha, provavelmente no Brasil a distância disso é muito maior. E nesses outros países você tem há muito tempo uma preocupação em disponibilizar o que é de melhor qualidade na cultura do país a um volume grande de pessoas. A França, nesse ponto, é um país que, desde que ela introduziu a alfabetização universal, na década de 1870, 1880, ela apostou muito na ideia de que todas as pessoas tivessem acesso ao que há de melhor na cultura francesa. Então, você tem uma distância menor entre as várias culturas no país. No Brasil, como nos Estados Unidos, a distância é muito aguda. Então, você tem pessoas que nunca tiveram acesso a determinadas obras da cultura, nem sabem o que é, e outras que têm muito acesso. Agora, qualidade não é sinônimo de baixa audiência. Você pode ter uma qualidade muito boa e você ter uma audiência alta. A própria dramaturgia na TV, mesmo nos programas de maior audiência, tem momentos muito bons, em que você tem realmente um jogo cênico do ator, um uso um requinte da fotografia, tudo mais, que são notáveis. Então, não dá para... Não existe nenhuma razão, vamos dizer, natural ou lógica para que a audiência e a qualidade sejam opostos. Eu acho que não dá para dizer que para você ter audiência vale tudo, porque, vamos dizer, eu acho que existe uma preocupação que é fundamental, que é a preocupação ética. Essa preocupação deve ser de todos nós como cidadãos, não é a preocupação de quem dirige um canal de TV ou de tal ou qual pessoa em particular. Acho que todos nós, como seres humanos, temos que ter uma preocupação ética. Eu não acho que haja uma lista do certo e do errado que está pronta, mas eu acho que é um grande princípio ético é o do respeito ao outro. É um princípio básico. Se nós partimos da ideia do respeito ao outro, a gente pode praticamente incluir tudo. Respeito à orientação sexual, respeito à fila, para que quem chegue antes seja atendido antes, respeito à idade, para que o mais velho, mesmo tendo chegado antes, a pessoa com realmente mais idade, seja atendida antes. E há muitas coisas nessa direção que são importantes. Agora, isso é muito complicado, porque na luta comercial pela vitória, seja vitória na televisão, seja vitória na carreira profissional, as pessoas nem sempre se pautam pelo respeito ao outro, longe disso, ou não sei se longe disso, mas enfim, há muita exceção nisso. Como a gente faz para viver em sociedade de uma maneira digna, respeitando ao máximo possível a ética? Acho que esse é um desafio para todos nós. Sabe? Pode haver momentos em que as pessoas estejam um pouco transtornadas, que elas não sabem exatamente o que fazer. E há momentos que são particularmente difíceis quando dois males se enfrentam, um mal maior e um mal menor, que levam eventualmente uma pessoa a escolher fazer um mal menor para evitar um mal maior. São questões muito difíceis, eticamente falando. Mas eu, pessoalmente, não aprovaria um recurso antiético para você conseguir maior audiência. E acho que essa é uma coisa que deve haver por parte dos cidadãos. Quer dizer, se ficar muito claro que a sociedade não gosta de determinadas condutas, que ela desaprova essas condutas mudam. Eu lembro,
para falar de duas revistas. Eu lembro, faz tempo, não sei se foi nos anos 90, houve um jogo do Brasil em que, eliminatória de Copa do Mundo, em que a pessoa que estava assistindo, uma mulher, soltou um rojão. E o rojão caiu no estádio do Maracanã. Por coincidência, um dos jogadores do time que estava jogando com o Brasil, o Paraguai, o goleiro, se não me engano, caiu no chão como se estivesse machucado e o Brasil correu o risco, em função desse rojão lançado pela moça, de ser desclassificado da Copa do Mundo, que para o Brasil seria um trauma terrível. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas. Então, para o nosso imaginário, o Brasil não ir para a Copa, quer dizer, o Brasil sempre vai para a Copa a fim de vencer. Não vence tantas vezes, não vence, enfim, toda a Copa. Mas, se a gente nem fosse para a Copa, seria uma humilhação terrível, seria um trauma nacional. E, por sorte, depois se notou que não era o rojão que tinha derrubado o adversário, mas tinha sido uma encenação dele que custou caro a ele, em termos de punição, etc. e tal. Mas essa moça que soltou o rojão, que quase então causou esse problema, foi capa da revista Playboy. Ela foi prestigiada, quer dizer, num certo imaginário, ela recebeu um ganho pelo que ela fez. Uns anos atrás, houve um fenômeno, vamos dizer, na mesma linha, vamos dizer, Mulheres Bonitas, uma revista publicou uma reportagem sobre uma modelo e, numa certa altura, essa moça, jovem, dizia que quando ela era detida pelo motorista, pelo guarda de trânsito, ela abria um sorriso e perguntava para ele se não dava para, enfim, para relaxar a coisa, enfim. E claro que a maior parte não a multava, né? E foi engraçado que veio uma carta para a revista protestando, viu? Uma ou duas cartas de leitores dizendo não é porque ela é tão bonita que ela pode fazer isso. Eu acho que esse é um sinal interessante. Quer dizer, acho que houve um momento na sociedade brasileira em que a aceitação de uma conduta antiética pelos bonitos, importantes, destacados, etc., era muito comum. A nossa sociedade expandiu muito em termos de pessoas que se acham detentoras de direitos. Pessoas, eu diria que uma pessoa que está muito humilhada na vida, que tem fome, que está desempregada, é possível que ela não tenha uma noção tão clara de que ela é detentora de direitos. É possível que ela sinta que a vida dela é tão ruim que ela espere a salvação por parte de outrem. Ao passo que, quando você começa a ter um nível de vida mais capaz de reproduzir a si próprio, você ganha o suficiente pelo seu trabalho para conseguir sustentar a si e aos seus, a sensação da própria dignidade fica mais forte. Então, eu acho que a nossa sociedade teve essa expansão. Então, todo esse mundo de gente que hoje se sente com direito, se for furada a fila o tempo todo, não vai dar certo. É muito mais gente, não é um número pequeno. Então, acho que a questão ética se tornou muito presente, de maneira muito confusa. Não somos uma sociedade ética. Não estou dizendo que as sociedades são seguramente éticas, mas algumas certamente o são. Mas a nossa sociedade, falta muito para a gente dizer que a ética aqui emplacou, mas eu acho que é uma sociedade que está tendo uma preocupação maior com isso. Onde que entra o problema? O problema é que o antiético ele é extremamente sedutor. O antiético é erótico. É muito difícil você fazer o erotismo sem o elemento da transgressão. Claro, você pode ter erotismo sem transgressão e pode ter transgressão sem nenhum sentido erótico. Mas há um ponto que vem desde muitos séculos, talvez desde a antiguidade, talvez sabe-se lá de quando, que é um certo elemento, uma certa presença erótica do que é proibido. Então, aquilo que é proibido, aquilo que é desaprovado socialmente, aquilo que é errado, pode ter um elemento sedutor. E como a nossa mídia apela muito à sexualidade, a atração sexual, tudo isso tem uma presença muito grande, então também essa presença muito grande está muitas vezes ligada àquilo que é proibido. Então, se nós tivermos na televisão um programa que apresenta programas apresentando apenas casais felizes e éticos, é possível que isso não tenha o mesmo atrativo do que alguém que está fazendo uma grande safadeza, uma safadeza que tem uma dimensão erótica. Isso, porém, pode estar mudando, que é a coisa curiosa, porque acontece que o erótico está se tornando tão presente na nossa sociedade que ele provavelmente já não mobiliza mais os hormônios como mobilizava quando ele era proibido.
Por pessoas mais velhas, eu ouço dizerem de quando compravam as revistas do Carlos Zéfiro, quando compravam fotos pornográficas, que davam para elas um nível de excitação altíssimo, com imagens que hoje não são, enfim, são banais. Você encontra, na internet você encontra. Assim, coisa muito mais pesada do que você compraria escondidas numa banca na Praça da Sé, sei lá, quanto tempo atrás. Então, pode ser também que esteja começando a vir uma certa saciedade disto. Quer dizer, o elemento erótico provocado no outro, quer dizer, produzir sensação erótica pela transgressão, talvez esteja diminuindo, porque o que hoje é transgressão? Assim, do ponto de vista da sexualidade, o que hoje representa realmente transgressão? Muito menos que no passado, quando tanta coisa era proibida. Então, isso traz até um outro problema, que é perguntar se o erotismo não viverá, não digo viva hoje, mas não viverá dentro de algum tempo uma certa crise. Porque durante milhares de anos ele foi tão associado ao proibido e, de repente, nós estamos numa sociedade em que o proibido ficou muito menor. O que é proibido hoje? Então, nós temos pessoas que querem chocar os outros. Chocam como? Chocam por alguns minutos? Você pode chocar. Pega, por exemplo, o Big Brother. O Big Brother, um elemento essencial dele são as aventuras sexuais dos personagens que lá estão. Já se sabe que isso vai acontecer. As pessoas vêm querendo ver isso, mas elas veriam isso em qualquer outro lugar. Não é um privilégio dele. Então, à medida que eles começam a acentuar esse componente, também esse componente inflaciona. Eu acho que a palavra é essa, inflação. Você tem uma inflação disso. Então, pode ser que mesmo a transgressão, dentro de um tempo, entre em crise. Eu acho que ficou um consenso na nossa sociedade que a censura não é desejável. Nós tivemos muito tempo de censura, até a Constituição de 1988 o Brasil vivia uma censura dos espetáculos. Quer dizer, tirando os momentos ditatoriais, não havia censura de publicações, mas havia censura de teatro, cinema e televisão. Então, era preciso passar pela censura para que algo fosse liberado, e a censura muitas vezes proibia algo ou mandava efetuar cortes, fosse num qualquer desses níveis, televisão, teatro ou cinema. E, desde a Constituição de 1988, nós só podemos ter a classificação etária, faixa de idade, não mais a proibição. Contudo, eu creio que, quer dizer, a censura, ela tem uma coisa curiosa, ela, de certa forma, impede a comissão de um crime. Quer dizer, vamos supor que uma determinada coisa que você veicule seja uma coisa errada, criminosa até. Se ela é censurada, você não chega a cometer um crime. Então, nesse sentido, ela tem um elemento estranho, que é que o Estado, de certa forma, inibe a comissão do crime antes de ele ser cometido. Quando eu acho muito mais correto, em princípio, você fazer as pessoas pagarem por algum excesso. Se alguém fez algum excesso, alguém fez uma coisa errada, ela seja depois penalizada por isso. A exceção é quando você tem algo que não seria, cujo efeito seria, de certa forma, irreversível. Você sabe que algo vai ser cometido e que o efeito disso será irreversível. Então, exposição de crianças a certos conteúdos, eu acho que é mais ou menos consensual que não deve ocorrer. Embora seja muito difícil estabelecer isso. Sobretudo quando você tem centenas de canais ativos e você não pode dizer, bom, os canais tais não vão transmitir nada erótico durante as horas do dia, só vão transmitir depois das 22 horas, por exemplo. Pode estabelecer isso para o canal aberto, mas é muito difícil fazer isso nos outros canais. Os canais por assinatura, nem creio que se cogite. Como você pode ter a proteção, vamos dizer, dos vulneráveis, sobretudo em termos de idade, sem com isso você estabelecer a censura? Acho muito difícil ver no dia a dia como você vai fazer isso, mas acho que conceitualmente são duas coisas diferentes. Quer dizer, uma coisa é censura feita pelo Estado, geralmente por uma repartição da polícia, que inibe previamente uma coisa que seria errada, que geralmente seria errada moralmente, mas não legalmente. Quer dizer, geralmente a censura proíbe algo que não chega a ser uma coisa que a lei penal proíbe, ela proíbe algo que, do ponto de vista moral, seria errado, em função dos preconceitos, eventualmente, do censor.
Acho que outra coisa é você ter uma sociedade estabelecendo quais são os limites. E estabelecendo de maneira muito, muito frouxa. Não podem ser limites fortes. Mas estabelecendo, por exemplo, certo tipo de violência deve ser evitado, pelo menos para um certo público. Certos atos que representam crimes não devem ser apresentados de forma que sejam apologistas do filme, do crime. Agora, tudo isso é coisa que está no Código Penal. O que eu estou dizendo que deveria ser alvo de uma regulação é o que já está no Código Penal. Ou seja, o Código Penal pune quem submete vulnerável, por exemplo, criança, ou mesmo outros vulneráveis, pode ser uma pessoa desequilibrada, doente, a algo que seja agressivo para essa pessoa. O Código Penal proíbe a apologia do crime. Eu acho que o que pode haver, simplesmente, é uma consciência maior disso e haver, se possível, se for o caso, instâncias que não sejam estatais, mas sejam públicas, que, de alguma forma, digam quais conteúdos estão passando dos limites. Isso acontece um pouco no exemplo que é sempre veiculado, mas que eu não acho um exemplo satisfatório, que é o do CONAR. Geralmente, quem é contrário à regulação pública defende a autorregulação das agências publicitárias. Eu estudei esse assunto, uns anos atrás. Entrei no site do CONAR, examinei bastante e notei que as decisões de retirar do ar uma publicidade têm muito a ver com o poder de pressão do grupo em questão. Então, por exemplo, eu lembro uma publicidade de uma faculdade que dizia: meninas informam. Você quer encontrar mulheres bonitas? Faça curso de letras, psicologia. Você quer estudar a fundo? Faça engenharia na faculdade tal. Aí houve um protesto do Conselho de Psicologia e eles disseram: é só uma brincadeira, é só humor, não é nada mais que isso. Propagandas exatamente iguais que apresentavam enfermeiras como mulheres fáceis, havia 4 no site do CONAR na época. Das 4, 2 foram retiradas do ar pelo CONAR e as outras 2 o CONAR não retirou, mas detalhe, as agências retiraram. Então, de alguma forma, a enfermagem tinha mais peso do que os psicólogos e psicólogas. Talvez eles tivessem mais medo de ficar doentes, as pessoas do CONAR, e de, eventualmente, morrerem nas mãos de alguém que não gostasse da publicidade, do que de ficarem, vamos dizer, tensos ou nervosos ou precisarem de atendimento psicológico. Mas eu estou dando esse exemplo porque isso mostra bem que os limites não são muito claros. Os limites têm muito a ver com o poder de pressão do grupo. Então, piadas que eram aceitas durante um tempo passado hoje são consideradas intoleráveis. Por quê? Porque elas são piadas que agridem pessoas que antigamente podiam ser agredidas à vontade. Então, não é à toa que, vamos dizer, uma suscetibilidade maior às ofensas contra os negros vem junto com uma melhora da condição dos negros. Então, na hora em que fazer piada com negro se torna uma coisa feia, é também porque a condição dos negros melhorou. Porque eles lutaram por isso, com apoio também de outras pessoas que não são negras, mas lutaram e lutam para melhorar isso. Então, tudo isso é um espaço muito amplo, mas, em princípio, eu acho que a regulação dos conteúdos que são divulgados socialmente deve, sempre que possível, ser a regulação mais liberal possível, mas protegendo aqueles que estariam sendo vítimas de algo próximo de um crime por parte de quem está falando na televisão ou em qualquer lugar. Em outras palavras, não há diferença, a meu ver, entre uma ofensa que você faz na televisão, uma ofensa que você faz na rua, uma ofensa que você faz num show. Se é uma ofensa, ou se você vulnera alguém que é frágil, isso é errado. O Brasil tem um problema muito sério com a questão da educação. Educação e cultura são temas impopulares no nosso país. Então, a ideia de que você tenha um conteúdo de TV que seja educativo já causa um certo incômodo a muitas pessoas. Quer dizer, a televisão educativa, nós nos conformamos com a ideia de que ela tem uma audiência muitíssimo baixa. E nós nos conformamos também com a ideia de que obrigar, de alguma forma, as televisões comerciais a terem conteúdo educativo seria uma coisa autoritária. Eu penso 2 coisas. Primeiro, a televisão, como alguns outros tipos de comunicação, mas não todos, é uma concessão pública. Então, ela tem obrigações em relação à sociedade. Não acho que a televisão ou o rádio devam ser entendidos como um comércio qualquer.
quer dizer, em que você veicula algo sem nenhuma obrigação social. Você deve ter obrigações sociais. É difícil saber quem é porta-voz da sociedade se não o Estado, porque o Estado, afinal de contas, é dirigido por pessoas que foram eleitas. Ele tem uma legitimidade. Por outro lado, o receio de um autoritarismo estatal é muito procedente. Então, esse é um problema difícil. Quem vai decidir o que vale a pena e o que não vale a pena? Mas, tirando essa questão de quem vai decidir, o fato é que o imaginário das pessoas é muito formado hoje pelo que elas veem na televisão. A televisão é um dos grandes veículos que mexe com o imaginário, havendo hoje um avanço da internet. Então, se nós não tivermos uma preocupação social com esse imaginário que está indo para, sobretudo para as pessoas que estão entrando no mundo, quer dizer, para as crianças, para os adolescentes, para os mais jovens, e para a construção de novos imaginários de todo mundo, porque a gente muda, com 30, 40, 80 anos, você pode mudar e pode ainda ter uma qualidade de vida daí em diante muito boa. Se nós não nos preocuparmos com a qualidade desse imaginário, nós estaremos abrindo mão do futuro das pessoas. Então, acho que é muito importante que as pessoas, num mundo em que o conhecimento é tão importante, as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Isso não quer dizer você colocar conteúdos chatos, conteúdos que nem mesmo conteúdos podem ser muito agradáveis, mas que são conteúdos de uma grade curricular. Estou dizendo que a TV deva ter uma grade curricular de escola ou algo do gênero, de forma alguma. Mas eu acho que se nós não tivermos a preocupação de que uma televisão, seja de propriedade estatal ou privada, ela transmita conteúdos que tornem as pessoas mais ricas para lidar com a diversidade da vida, nós vamos deixar as pessoas muito despreparadas. Despreparadas, inclusive, para a competição profissional. Quer dizer, acho que a nossa sociedade deveria ser um pouco mais cooperativa, não tão competitiva quanto é, mas mesmo a competição profissional fica muito prejudicada se as pessoas não tiverem, através da TV, um conhecimento maior de tudo que há no mundo. Então, o que eu acho que é educativo é saber tudo que há no mundo, na sua diversidade, na riqueza. Então, isso não tem nada a ver, vamos dizer, com direcionamento político, nada a ver nem com chatice, nada a ver com esse tipo de coisa. Essa questão é difícil, hein? Se eu pudesse ter uma televisão dos meus sonhos, eu acho que eu gostaria, primeiro, que ela tivesse muita cor. É muita cor. Eu gosto muito de cor. E que essa cor fosse, enfim, das formas mais diversas, fossem arabescos, coisas que aparecem, somem. Não sei, o que me vem à mente nessa pergunta é um filme que eu vi, chamava Koyaanisqatsi. É um filme que, acho que é esse o nome, eram dois filmes paralelos, um era o mundo em desgraça, outro era o mundo em encontro, uma coisa assim. E você tinha imagens estouradas, você colocava a câmera filmando, sei lá, por exemplo, o centro da cidade do alto, então as luzes dos carros acabavam produzindo arabescos, que você nem reconhecia mais. Gostava muito disso. Essa é uma coisa que eu gostaria muito de ver, sabe? Poder ter um espetáculo para o olho. Mas poderia, claro, além disso, teria dramaturgia. Eu gosto de dramaturgia. Eu acho muito bom quando você tem certos shows de interpretação que eu aprecio muito. Eu gostaria que essa TV tivesse novelas, mas bem mais curtas, sem a enrolação necessária nas novelas. Eu seria mais de minisséries, ou mesmo como novelas que fossem minisséries, e que pegassem os temas mais variados. Eu acho que, enxugando algo... Uma vez eu estava pensando, dado que eu tenho uma certa simpatia pela novela, quantas novelas são boas, eu consegui chegar a 10 ou 20 sem muita dificuldade ao longo de bastantes anos, né, de novelas. Mas eu gostaria que houvesse isso. Gostaria de música, bastante música na TV. Gostaria também de noticiários, mas noticiários mais inteligentes. Eu gosto dos noticiários, por exemplo, da Globo News. Eu acho que a Globo News tem uma cobertura de informação boa. Eu acho que é deficiente em algumas coisas, mas eu acho que ela está bem acima da qualidade da TV aberta. Então, gosto também muito de certas séries da TV americana, como a Good Wife, eu gosto muito dessa série, algumas outras. Você pensaria
bastante por aí. Pouca publicidade, não proibiria a minha TV, não tem nada que proibir, né? Eu não iria excluir a publicidade, mas eu colocaria publicidade com não muitos minutos por hora e gostaria que fosse uma publicidade de boa qualidade. Que existe publicidade muito boa, muito bem feita, mas também existe muito mal feita. A minha escolha seria pela beleza. Eu gostaria de uma programação que fosse realmente muito bonita. A análise que eu fiz sobre o Ratinho tem muito a ver, ela é, de certa forma, um cruzamento de duas coisas. Uma é uma reflexão sobre os direitos humanos. Quer dizer, há muito tempo me interessa a questão dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco que, quando se fala em direitos humanos, se pensa muito imediatamente no direito do cidadão em face da polícia. Quer dizer, de certa forma, a defesa dos direitos humanos foi muito associada a este ponto, o que leva também, historicamente, muita gente a ser contra os direitos humanos, porque acha que é defesa de bandido. E essa é uma discussão que ocorre no Brasil, em toda a América Latina, em muitos países, e que volta e meia eu ouço alguém dizendo, acontece tal coisa, vem esse pessoal aí dos recursos humanos, às vezes as pessoas até enganam, para tirar o bandido da cadeia. E eu acho que direitos humanos incluem, claro, o direito a toda pessoa ser considerada inocente até se provar a culpa dela e a ser tratada de maneira educada, respeitosa, mas direitos humanos são muito mais amplos que isso. A igualdade dos gêneros ou dos sexos, enfim, até mesmo o direito da pessoa a encontrar um trabalho. Quer dizer, eu acho que quando você tem um desemprego maciço, como temos hoje na Espanha, metade dos jovens desempregados, um direito humano básico, que é a pessoa que quer trabalhar, poder ganhar sua vida e sentir-se digna, está sendo ferido. Então, eu tenho uma visão muito mais abrangente de direitos humanos do que apenas essa. Inclui essa, com todo o respeito e com admiração pelas pessoas que defendem as vítimas da violência policial, mas é muito mais abrangente. E o que me chamou a atenção é que, de certa forma, ao se falar em direitos humanos no sentido apenas da proteção contra a violência policial, se abria todo o espaço dos direitos humanos, se deixava de lado o espaço dos direitos humanos que seriam, entre aspas, mais populares. Se você defender o direito da igualdade, o direito ao trabalho, etc., você afeta e beneficia muito mais gente que vai dizer, bom, se tudo isso está junto, então eu sou mais a favor dos direitos humanos do que eu mesmo achava. E esse é um lado. O outro lado foi uma senhora que trabalhou para mim e que cuidou do meu filho no primeiro ano de vida dele, chamava-se Santana, e ela tinha o marido dela não era uma pessoa muito cuidadosa com ela, não a respeitava, e, no fim, ela teve uma briga com esse marido. E quando ela descreveu como foi a briga pela qual finalmente ela se livrou da tutela que ele exercia sobre ela, etc., eu vi que era muito parecido com o que havia no Ratinho, em alguns outros programas popularescos, em que, por exemplo, uma mulher ia reclamar que o marido fugiu com o filho e o Ratinho dizia, você trate de devolver, senão a minha equipe vai atrás de você, que é uma coisa quase assustadora, porque ele está ameaçando, com uma espécie de polícia privada, fazer justiça pelas próprias mãos. Mas vamos dizer, todo o lado, assim, vamos dizer, meio histriônico, meio bufão dele, eu vi como ela reagiu ao marido, como ela enfrentou, como ela foi à delegacia, como na delegacia, segundo ela, lá mesmo ela assinou a separação, o desquite, o divórcio dos dois, o que obviamente não aconteceu, você não faz divórcio na delegacia, mas ela achava que tinha acontecido. E eu fiquei muito impressionado, primeiro pela coragem dessa senhora de fazer isso, infelizmente ela morreu, não muito tempo depois, mas a coragem dela numa situação de ameaça, ela fazer tudo isso. E, segundo, eu comecei a pensar como ficava essa questão de direitos humanos que ela estava defendendo. Ela estava defendendo com uma linguagem que não é a linguagem usual dos militantes de direitos humanos. E foi meio em função disto que, vendo programas, naquela época, em torno do ano 2000, mais ou menos, me impressionou que você tinha uma outra linguagem que pegava muito um determinado público, um público junto ao qual é muito importante desenvolver a consciência dos próprios direitos e a luta pelos próprios direitos, e como esse caminho não era o caminho necessariamente que, enfim, que eu espontaneamente pensaria que era o caminho que eles iriam trilhar, mas é um caminho que tinha esse efeito. Então, comecei, inclusive, a pensar que a questão dos direitos humanos é muito mais popular do que se imagina.
Quer dizer, existe um discurso habitual no meio acadêmico ou no meio de defesa dos direitos humanos, dizendo, dado o conservadorismo ambiente, você emplacar os direitos humanos é emplacar uma nova agenda, uma agenda que vai contra muito do que está aí. Então, o que eu senti nesse caso é uma parte do que está aí, não muito do que está aí, referenda certos direitos humanos que são muito importantes. E esses direitos humanos muito importantes, por que não são apresentados como tais? Por que se fala relativamente menos, ou se falava na época, que foi inclusive a época em que o Brasil conheceu a estabilidade monetária, mas também sem ter ainda dado o avanço nos indicadores sociais que ele teve depois do governo que nós tínhamos no ano 2000, mas foi uma época em que a desigualdade social era maior do que hoje. Então, talvez até por causa disto, houvesse um certo receio de colocar questões sociais como direitos humanos, porque questões sociais exigiriam uma mudança de política governamental acentuada. Então, acredito que haja esse elemento que também aparece um pouco, a gente saindo um tanto da questão somente da televisão, mas numa locução de políticos dirigidos ao povo. Quer dizer, o fato de termos tido um presidente que usava constantemente metáforas mais populares para falar ao povo, isso é muito indicativo. Nós tivemos um presidente que falava em Weber, o professor Fernando Henrique Cardoso. Depois tivemos um presidente que usava metáforas, como a da criança começar a andar, etc. Essas metáforas. E os dois discursos eram parecidos. Eram os dois discursos sobre a dificuldade de você realizar o que você almeja. O Weber explica por que tudo aquilo que você idealiza, você não consegue realizar. A Jabuticabeira explica por que tudo aquilo que você tem vontade de fazer logo, tem que esperar 10 anos para ela crescer. Então, o que está se atendendo num caso e no outro é parecido, mas são imagens diferentes. E quando você introduz na vida social um contingente de, sei lá, falam em 40, 50 milhões de pessoas que subiram das classes D para a classe C, quando você introduz todas essas pessoas, você tem que falar para elas. Cada vez mais há pessoas a falar. Então, independentemente das posições políticas, mas tendo uma certa relação não partidária, mas um certo sentido político, você passa a ter um discurso que vai falar a mais pessoas. E esse discurso será diferente do discurso habitual, nosso. Quer dizer, no meu caso, inclusive, quer dizer, o discurso que eu usaria seria um discurso mais de texto, mais conceitual, etc. Mas eu sei que existe um discurso importante que não passa por aí. Quando nós temos um programa como o Ratinho, defendendo sistematicamente, ou pelo menos uma certa sequência, os direitos da mulher até o filho que foi sequestrado pelo marido, o direito da mulher a se separar de um homem que bate nela, etc., independentemente das qualidades ou defeitos do Ratinho, nós temos uma demanda social que está sendo atendida. Nós temos uma sociedade em que essa questão passou a ser importante. Então, ele não tem como não tratar dessa questão, se ele quer ser popular. E isso é bom. É bom que a sociedade esteja requerendo que o discurso dele seja esse. Tanto que, por essa época, pelo que me consta, o discurso dele foi deixando de ser um discurso, vamos dizer, mais policial, mais da defesa da polícia, até mesmo da violência contra o bandido, que me diziam que ele fazia, não sei, para entrar um discurso mais divertido, mais bufão, mais palhaçada. Essa própria senhora que trabalhou para mim, ela dizia, eu gosto nele das palhaçadas. Então, mas foram as palhaçadas que deram a ela um roteiro para enfrentar o marido. E eu acho que esse repertório de falas, de gestos, etc., é o repertório que as pessoas adquirem. Num país como o Brasil, esse repertório vai passar muito pelos programas mais populares. Não seria bom que as pessoas também tenham um repertório mais culto, para elas não ficarem numa linguagem só. Seria muito bom. Mas a gente pode ver que esse repertório existe e ele pode desempenhar um papel interessante. Olha, eu acho que, do ponto de vista do humor, a televisão brasileira teve uma crise significativa, e eu acho que o melhor indicador da crise, que já é um indicador antigo, é quando o Jô Soares para de fazer humor. Já deve fazer uns 20 anos. Faz bastante tempo, pelo menos. Jô Soares, que era um dos grandes humoristas do Brasil, como antes dele, ou, vamos dizer, terminando bem mais cedo, Ronaldo Golias, ou junto com ele por muito tempo, Chico Anísio, embora um tanto mais velho,
num certo momento, ele para de fazer humor e se recicla para a entrevista. Continua sendo uma pessoa engraçada, faz piada, etc. Mas o humor mesmo parou. E quando. E por quê? Quer dizer, o humor é muito complicado. Quer dizer, basicamente, você pode ter um humor que joga com os preconceitos e um humor que vai contra os preconceitos. Você tem dois tipos. Você tem um humor, por exemplo, de sátira em relação a governantes, um humor que critica quem está no poder. E você tem um humor que zomba de quem é heterodoxo, de quem diverge do que é dominante. E às vezes os dois se misturam um pouco. Por exemplo, você pode encontrar sátiras que zombam de alguém que está no poder, dizendo, por exemplo, que ele é homossexual. Para nós, hoje, isso seria um blend, seria um mix. De um lado você está criticando o poder, de outro lado você está reprimindo uma pessoa que tem uma sexualidade, vamos, dissidente. Você está oprimindo, você pretende revoltar e está oprimindo. Mas, em princípio, você pode ter um humor que tenta desmontar o poder. É um humor libertário, um humor que tenta lutar contra, vamos dizer, a dominação e mostrar que o rei está nu, por assim dizer. Agora, é muito comum o humor lidar com preconceitos. E acho que o que você tem, Jô Soares lidou por muito tempo numa posição meio difícil, delicada, que exigia muito talento para conseguir dominar, que era ter um pouco o preconceito, a mulher bonita e fútil, por exemplo, e ter também a crítica. O general que entrou em estado de coma no dia que terminou o regime militar, ficou 6 anos em estado de coma, volta de coma para ficar horrorizado, que o Partido Comunista está legalizado, etc. Mas quando ouve que, vamos dizer, todos os antigos da ditadura, Sarney, Antônio Carlos Magalhães, estão no poder, fala, deixa o tubo, estou feliz, tudo está bem. Que é um outro tipo de humor. Você tinha esses dois tipos de humor presentes e um equilíbrio difícil de estabelecer. E acho que Jô deixou o humor, deve ter suas razões pessoais, mas eu acho que significa um pouco ele deixar o humor, porque talvez tivesse difícil fazendo equilíbrio. E, curiosamente, nesse período nós tínhamos um humor muito inovador, que era o do Planeta Diário, depois Caceta e Planeta, etc., que com o passar do tempo foi perdendo o caráter inovador e foi usando cada vez mais estereótipos e preconceitos. E isso hoje chega a ser um ponto, a tal medida dominante, tal medida frequente, que as principais notícias que aparecem nos jornais sobre programas de humor dizem respeito ao uso de preconceito ou ao deboche sobre pessoas, e até mesmo shows de humor, e não na televisão, mas pessoas que podem estar na televisão, em que você tem que assinar um compromisso de que você não vai ficar ofendido por ofensa a nenhum grupo. Então, acho que nós estamos num momento penoso para o humor. Nós estamos num momento de fraqueza dele. E isso se soma a uma outra coisa que eu acho muito curiosa na discussão sobre liberdade de expressão, que é o seguinte: no tempo da ditadura militar no Brasil, e vamos dizer, de várias ditaduras mundo afora, defender a liberdade de expressão era um gesto de muita esperança na vida. Era de esperança no mundo melhor. Com a liberdade de expressão, conteúdos fabulosos em termos de qualidade viriam à tona, que eram reprimidos, represados. Então, você teria obras de arte que tinham sido censuradas, você teria ideias novas que viriam à tona, etc. Esperava-se isso. E veio muito disso. Hoje, quase toda vez que eu ouço falar em defesa da liberdade de expressão, é defendê-la para dizer coisas assim detestáveis e até desprezíveis. Não estou dizendo que essas coisas desprezíveis devam ser proibidas sistematicamente, mas acho que algumas dessas coisas desprezíveis podem, inclusive, ser criminosas, como defesa de preconceito. Mas, sobretudo, o que me choca, eu insisto, não é uma questão do que é permitido e do que é proibido. É questão, esperava-se da liberdade de expressão um mundo muito melhor. Hoje, quando a gente quando ouço defender a liberdade de expressão, cada vez mais é para defender o que é o mundo pior que a gente tem. Se há pessoas que querem ter esse mundo pior, direito delas. Não vou pedir que sejam proibidas. Mas eu acho triste, acho muito triste que o humor esteja num momento desse e também que a discussão da liberdade de expressão esteja pautada tão baixo quando ela tem sido pautada ultimamente. Eu não chegaria a dizer que o telejornalismo nosso é desprovido de ética. Sim, num certo sentido ele é, porque ele tem pouco a prática do contraditório. Quer dizer, acho que um elemento básico da democracia e da ética é que você tem que aceitar que aquele que diverge de você
tem direito a divergir de você. Pelo menos em certas questões, não no que diz respeito ao abuso de vulneráveis, ao uso da violência contra pessoas inocentes, etc. Mas acho que o direito que nós temos de ter visões diferentes sobre o mesmo fenômeno, por exemplo, há visões diferentes sobre como deve ser a economia brasileira, há visões diferentes sobre qual deve ser a política brasileira, e há visões diferentes sobre o consumo de drogas, se deve ser legalizado ou não, e onde deve estar a barra de separação entre o que é penalizado e o que não é. E a nossa TV atende relativamente pouco a esse espaço de debate. É muito comum na televisão você ter só um lado monopolizando toda a discussão. Isso não é ético e não é democrático. Essa é uma das falhas da televisão. Não é ético porque não reconhece o direito de divergência e não é democrático porque, de certa forma, demoniza ou maniqueiza, isso é, apresenta o outro como representando o mal, um debate que tem que ser enriquecedor. Nós temos que ter várias visões para disso chegar a algum resultado. Então, essa tendência da televisão brasileira apresentar muito um lado é uma coisa negativa. Agora, isso é ruim do ponto de vista ético, sim, mas é ruim também do ponto de vista da qualidade do jornalismo. Veja, eu não separo a qualidade, entre aspas, técnica do jornalismo e o compromisso ético dele. Porque um jornalismo com qualidade técnica vai ser um jornalismo mais rico. E vai cobrir mais, vai pegar mais aspectos que não necessariamente corroboram a que a pessoa foi fazer. Quer dizer, você sai a campo com uma pauta e essa pauta pode revelar coisas que você não esperava. Isso é fundamental em qualquer atividade de conhecimento. Qualquer coisa que você está fazendo, você pode mudar de ideia. Se você tem uma programação de jornal ou de telejornalismo em que você não admite que a pauta seja modificada, porque você tem que provar uma tese, uma opinião inicial, o jornalismo é de má qualidade. Então, eu acho que isso falta ao nosso jornalismo. Nós temos veículos muito bons de jornalismo, não estou criticando tudo. Nós temos coberturas, jornalistas que fazem pesquisa, que vão atrás da matéria, etc. Mas, geralmente, a pauta é muito corrida. E há uma ideia também de que você vende melhor um produto para a opinião pública se esse produto já diz exatamente o que a pessoa deve acreditar, que é certo ou que é errado. Então, assim como, vamos dizer, uma qualidade mais baixa de entretenimento na televisão e no cinema lida com preconceitos das pessoas e com uma visão imediata de o que é certo e o que é errado, também aponta uma deficiência no jornalismo, tele ou não, quando ele já diz o que é certo e o que é errado para as pessoas e dispensa as pessoas de pensarem por si próprias. Eu acho que talvez a coisa mais importante que, vamos dizer, quem lida com comunicação, inclusive no caso da televisão, deva ter em mente nós devemos fazer tudo para que as pessoas pensem por si próprias. Se do que eu apresentar, seja arte, seja entretenimento, seja notícia, eu tiver pessoas que pensem mais por si próprias, esse é um ganho. Acho que o que pode tornar isso mais claro é o aumento da consciência ética e da consciência profissional, sabe? Tanto na televisão quanto em outras áreas, mas acho que, à medida que quem lida com, vamos dizer, telejornalismo, tem a noção de que quer fazer realmente uma boa matéria, de que tem espaço e possibilidade de discutir o assunto que está sendo colocado, que não está indo simplesmente recolher um fato, pegar 2 ou 3 opiniões de plantão que vão condenar, censurar ou aplaudir e acabou. Mas que a pessoa se interesse por investigar, como os grandes jornalistas da história sempre fizeram, por exemplo. Eu acho que o trabalho vai ser melhor. Agora, o que isso quer dizer? Uma consciência profissional maior. Quer dizer também que a nossa sociedade ainda é carente em termos éticos e democráticos. A ideia da divergência, que acho que é um ponto básico da ética da democracia, ainda é fraca no Brasil. Até porque a divergência é aceitável até certo ponto. Eu não posso aceitar qualquer opinião que outro diga. Se outro defender abuso sexual, eu não vou aceitar. Isso não está dentro do aceitável. Agora, se outro defender uma série de posições das quais eu divirjo, eu posso aceitar. Eu devo aceitar que é direito dessa pessoa defendê-las. Então, onde eu faço a fronteira? Mas eu tenho que ter uma fronteira na qual eu aceite que pessoas que divirjam de mim bastante tenham tanta legitimidade de expressar suas opiniões quanto eu tenho, sem com isso achar que elas são canalhas, pulhas, que elas devem ser impedidas de expressar sua opinião, devem ser impedidas de ter cidadania ou até mesmo presas. Então, a sociedade democrática exige esse tipo de aceitação. Eu acho que a sociedade brasileira, nesse
nesse ponto ainda é fraca. A gente vê pela discussão política muito no sentido de demonizar o outro lado. E essa discussão política se espraia por muitas questões. Direito ao aborto, por exemplo, questão do aborto, uma questão que fica hiperpolitizada quando poderia ser discutida com mais serenidade do que ela é. Então, acho que a carência de discussões sérias é um problema grande na televisão, na mídia e na sociedade brasileira. E o único jeito de superar isso é a sociedade cobrar mais. Agora, é um pouco a questão do que vem antes, o martelo ou a bigorna. Você não pode fazer um martelo sem uma bigorna, e não pode fazer... e vice-versa. Agora, o primeiro martelo foi um martelo ruim, que foi fazendo uma bigorna ruim, foi melhorando. Não é como ovo a galinha, é uma coisa que dá para você ir um melhorando o outro. A nossa sociedade tem que lutar mais por valores e tem que demandar mais de quem fornece conteúdos para o seu imaginário.